Bom, lei da gravitação universal. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que aqui aparece o termo gravidade, né? O próprio Newton, ele teve uma relutância muito grande em relação a essa força que ele mesmo estudou. Ele mesmo tratava essa equação como uma relação matemática, que ele próprio tinha dificuldade de enxergar um sentido prático. Imagina só, a Terra atrai a Lua. O que faz a Terra atrair a Lua? Tem alguma corda que a Terra puxa a Lua por algum fio? Existe algum meio material através do qual a Terra pode aplicar algum tipo de força na Lua, alguma ação da Terra à distância? Esse negócio de ação à distância nunca foi bem visto pelo próprio Newton, né? Que, aliás, como eu disse, ele mesmo teve dificuldade de enxergar os conceitos físicos da maneira como ele mesmo elaborou. Ele mesmo tratava essa equação como uma descrição matemática. Que descrição matemática é essa? Então a gente vai estar vendo aqui no papel o que ele quis dizer. M1 é a massa de um corpo 1, M2 é a massa do corpo 2, R é a distância que separa os centros de massa desses corpos, ou seja, se você pensar num corpo, numa esfera homogênea, o centro da esfera, eu tenho aqui o outro centro da esfera, tem uma distância entre os dois centros, e essa distância eu chamo de R. Então imagina só, que o corpo M2, ele vai aplicar uma força gravitacional sobre M1, no caso, a força que M2 vai puxar M1 para a direita, é igual, em módulo, tem o mesmo valor, da força que M1 vai puxar M2 agora para a esquerda. M1 vai aplicar uma força sobre M2. Essa força aqui, ó, aponta para a esquerda e está puxando M2 para cá. Então, qual é a tendência desses dois corpos, né? Se essa força for razoável, for um valor significativo, né, a interação gravitacional ela é sempre fraca, né? É a mais fraca das interações que a gente conhece. A interação elétrica, por exemplo, ela tem valores maiores, via de regra, do que a interação gravitacional. A gente vai entender por que isso acontece, mas por enquanto saibam, né? É que são forças de ação e reação. Já percebeu aqui que se um corpo 1 atrai um corpo 2, então o corpo 2 também vai atrair o corpo 1. E a força é idêntica, por ação e reação, mesmo módulo, mesma direção no caso horizontal e sentidos contrários. Um é para a esquerda, outro é para a direita. Mas a pergunta é, qual é o valor dessa força F? Quanto vale a força F? Como que eu calculo essa força F? E para calcular essa força F, que a gente vai ter aqui no nosso slide a representação. Vou botar em tela cheia aqui para a gente ver melhor. Olha só o que diz a lei da gravitação universal. Diz, dois corpos quaisquer, eu tinha representado massa M1 e M2, aqui ele chamou as massas de Mzão e Mzinho, mas são as massas dos corpos, né? Normalmente, por exemplo, se a gente estiver tratando do Sol puxando a Terra, a massa maior, no caso, é a massa do Sol. Aí a gente coloca aqui a massa do Sol como Mzão, e Mzinho é a massa menor de todas. Mas não muda nada se você trocar aqui as massas, né? Porque o produto é comutativo. Então a ordem dos fatores não altera o produto. Veja que o que diz a lei da gravitação universal? Ela diz, em outras palavras, que vai existir uma força de atração de natureza gravitacional entre dois corpos quaisquer. E essa força de atração, ela é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos. Ela vai ser, essa força F, ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a distância ao quadrado vai aparecer aqui no denominador. Que distância é essa R? Voltando aqui para o papel. Rzinho é a distância entre os dois corpos. Então observe que a lei da gravitação universal, em outras palavras, diz que essa força, ela tem uma constante de proporcionalidade que vai equilibrar essa equação, vai ajustar essa equação, mas o valor dessa constante é para decorar mesmo, vale sempre o mesmo valor, você vai sempre usar esse valor da constante, que é chamada até de constante da gravitação universal. Quanto vale a constante da gravitação universal, gente? Vale, ó, tá aqui, esse valor bem feio, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11. Ou uma aproximação aqui, 6,7, podemos aproximar, 6,7 vezes 10 a menos 11. Vai depender do caso. As unidades aqui,
todas do sistema internacional. Dá para mostrar que a unidade de G fica assim se você isolar G. Se você isolar G nessa equação, as massas passam dividindo a força. Então G vai ficar igual a força, as massas ficam dividindo, massa quilograma, que quilograma. Então, você se isolar G, você vai ver que fica assim, força vezes a distância ao quadrado, metro quadrado, então Newton vezes metro quadrado, dividido pelas massas, então fica dividido por quilograma vezes quilograma, então quilograma ao quadrado. Não tem que decorar isso aqui não, se vocês quiserem em outro momento eu abro essa conta, mas saibam vocês que isso aqui não vai ser motivo de preocupação. O que quer dizer essa unidade? Quer dizer que você vai poder usar sempre esse valor, a distância vai ter que estar em metro e as massas vão ter que estar em quilograma, para que você encontre esse valor da força total aqui, essa força de atração, essa força gravitacional, ela vai estar em Newton. Então as unidades que você vai usar são as unidades do sistema internacional. Na prática você só vai usar esse valor aqui então, ó, se você tiver com as unidades todas padronizadas, que é o objetivo da gente. Aí eu tenho aqui também, eu vou voltar para o papel, eu tenho aqui também, ó, a massa M1, eu tenho aqui também a massa M2 e vou dividir pela distância que separa essas duas massas ao quadrado. Veja que é a mesma fórmula. Dá para perceber, gente, que é a mesma fórmula do slide? Força gravitacional é igual a Gzão vezes M1 vezes M2 e divide isso aqui pela distância que separa vocês ao quadrado. Tá certo? Bom, mas eu disse para vocês que essa força gravitacional é muito, muito, muito pequena. Talvez tenha sido por isso que alguns colegas tiveram dificuldade de entender que são forças de ação e reação. Sempre existem forças gravitacionais entre dois corpos quaisquer, mas a gente não percebe isso no nosso dia a dia. Eu estou falando para vocês que, por exemplo, ó, esse piloto aqui, quer dizer, esse marca-texto e essa canetinha, elas se atraem gravitacionalmente, mas a gente não percebe esse movimento de aproximação entre elas, porque essa força aqui, ó, não é tão intensa. A força gravitacional é muito menor do que o atrito, por exemplo, então elas ficam paradas. Mesmo se não tivesse atrito aqui, seria difícil ver esse movimento que aconteceria de maneira muito lenta, porque essa força é muito pequena. E é isso que a gente pode calcular. Houve algumas pessoas aí que tiveram dificuldade de compreensão para essa fórmula aqui, e para que eu elucide um pouco melhor do que se trata, eu quero fazer um exemplo numérico. O que vocês acham da gente fazer um exemplo numérico? Me digam aí. Melhor. Vamos fazer? Então, melhor. Vamos nós. Quem que acha melhor aí? Responde no chat. Davi, Júlia, Gisele, vou brincar com vocês. Eu quero saber o seguinte, vou fazer um exemplo prático. Vamos para a prática. Vamos ver aqui, ó. Exemplo. Improvisado aqui para vocês ficarem um pouco mais à vontade. Exemplo. Imagine que eu tenho aqui duas pessoas, a pessoa 1 e a pessoa 2. Qual é a massa da pessoa 1, gente? Vamos lá. Massa da pessoa 1. Vamos pensar aqui. A pessoa 1, ela vai ter uma massa de... Vamos lá. Quem que vai poder falar aí? Quantos quilos? A própria pessoa fala. Quem quiser brincar. Quem quiser brincar. André Lucena 50. Falou que ele tem... Quantos quilos, André? 120 quilos, é isso? Depois do almoço, né, filho? Mas vou botar aqui um cara bem gordão, ó, 120 quilos. Tá em palitinho e é gordão. Oi? Tá em palitinho. Pois é, mas aqui é só a representação. E você que falou que é um palitinho, qual é o valor aqui do outro cara? 20 quilos. 20 quilos. Gente, quem são essas duas pessoas, hein? Eu vou pensar aqui que esse cara aqui, que é o cara maior da sala, assim, bem grandão, altão, ou uma menina bem alta, que tem
e esse cara aqui de 20 quilos, vou botar 20 quilos não, vou colocar aqui, vale um valor assim, 80, sei lá, 50, vamos botar assim, 50 60. quilos. 50 pode ser? Deixa eu ver. 60 é mais real. 60, né? O pior que vai rasurar aqui, vou deixar 50 mesmo. Deixa 50 mesmo. Deixar 50, perdão, é isso aí, acabou e não dá nada. Bom, aí eu pergunto a vocês, gente, qual a distância entre eles? Vamos supor, é suposição agora, tá? Qual a distância entre esses caras aí? Me diz aí. Qual que é a distância? Quantos metros de distância? 20. 20 metros. 20 metros, então, de distância. Eu tô pegando os dados que vocês estão me passando. A distância entre esses caras é um Rzinho igual a 20 metros. Beleza? Coloca menos. Lá ele. Ó, a pergunta é, com que força esses caras vão se atrair? Qual o valor dessa força de atração? F vale quanto? Entenderam qual é a pergunta? Ou seja, há uma força de atração? Há uma força de atração. Mas quanto vale essa força de atração? Quantos newtons vale essa força no fim das contas, né? Então, o que a gente faz para calcular essa força? Eu vou precisar que vocês usem calculadora para mim aí. Alguém pode fazer isso por mim? Quem que pode usar calculadora? Quem que tá com calculadora fácil aí para ser meu assistente? Eu uso. Pronto. Gabi, então me ajuda. Gabi, vamos calcular essa força então. Como é que eu faço? Ó, primeira coisa é escrever a lei da gravitação universal, que diz, essa força, ela vai valer Gzão, vai multiplicar aqui o quê? A massa M1, vai multiplicar o que mais aqui? A massa M2, e eu vou dividir esses caras, aqui, tá? Por R ao quadrado, pela distância ao quadrado. É isso que eu vou ter. Até aqui tudo bem? Então, se você prossegue com essas contas, olha o que você vai ter. Vou calcular agora. Eu tenho que F é igual a... Quem é G, galera? Quem é G, povo? G é a constante da gravitação universal. Quanto vale G? Aí eu volto lá para o slide e eu vou ver o valor de G como 6, olha cá, 6,67 vezes 10 a menos 11. Aí eu faço o quê? Vou aqui na folha e coloco 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Até aqui tudo bem? Aí você vem aqui e depois do G, você multiplica o que agora? A massa de um deles. A massa M1. Quanto vale M1? 120. Eu vou multiplicar isso aqui agora. Isso é o G, viu, gente? Esse é o G. Vou até colocar entre parênteses assim, ó, para separar. Esse é o G. Vou multiplicar esse G pela massa do primeiro, que vale quanto? 120. Já está em quilogramas. Então tá ótimo. Aí eu vou fechar o parênteses, multiplicar M1 por quem? Vou multiplicar essa massa M1, que é 120, pela massa do outro. Pela massa 2. E a massa do outro é quanto? 50. Colocar entre parênteses também. Até aqui tá de boas, né? Porque eu vou dividir esse negócio todo aqui, ó. Vou dividir esse cara todo. Tanto faz dividir ou a massa M2, ou todos eles, que o produto ele tem essa propriedade. Você pode multiplicar primeiro e depois dividir. Ou você pode mudar essa ordem aí, não vai alterar absolutamente nada. Então fique super à vontade para escrever de qualquer forma, da maneira que ficar mais interessante para mim. Por exemplo, a distância ao quadrado, qual é a distância mesmo? É 20 metros? 20 metros. Então vai ficar aqui 20 elevado ao quadrado. Simples assim. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou multiplicar essa coisa toda aqui. Eu vou multiplicar tudo isso. Vai consistir em que fazer esse produto, tá? Multiplica aí para mim. Olha o que eu vou multiplicar primeiro. Olha qual é a estratégia que eu vou usar. Primeiramente, eu vou multiplicar o 6,67 pelo 120 e pelo 50. Claro que eu posso multiplicar na ordem que eu quiser, mas eu vou deixar por último
a potência de 10, 10 a menos 11, para não atrapalhar minhas contas. Né? Até para ficar mais bonitinho, ficar inteiro, como diz André Lucena, para ficar mais fácil, mais rápido, né? Aí eu vou... Quanto é que dá esse produto dessas três coisas, hein, Gabi? Esses três... 40. Você vai multiplicar 6,67 por 120 e por 50. Me diz quanto dá. 40.020. Então vai dar aqui 40.020. Não é assim? Isso não é vírgula não, viu, gente? Isso aqui é o ponto para separar. 40.020,0, por exemplo. Seria isso assim. 40.020. E aí eu vou multiplicar isso aí também. Por que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar isso pelo que já existia. Você se lembra que ficou faltando 10 a menos 11, ó, que eu não tinha multiplicado ainda? Não multipliquei ainda. O que eu faço? Eu mantenho aqui, ó, o vezes 10 a menos 11. Concordam? Vou dividir isso tudo. Já está acabando a aula, viu, gente? Vou dividir isso tudo por 20 ao quadrado. 20 ao quadrado eu sei que vai dar 400. Então vai ficar 20 ao quadrado, 400. Olha como a conta está ficando pra gente. Dá para perceber agora aqui que 40.000 por 400 eu posso dividir. Eu deixei em vermelho esse 40.020, porque 40.020 é justamente a operação aqui do produto entre essas coisas que eu marquei em vermelho. Aí eu mantive a cor vermelha aqui, para vocês identificarem depois, tá certo? Mas, agora, o que eu vou fazer? Olha, Gabi, você vai fazer isso para mim. Você vai dividir esse 40.020, vai dividir isso aí por 400. Pode usar a calculadora, por favor. Quanto é que dá essa divisão? Que eu vou manter o 10 a menos 11 até o fim. Não tem mais nenhuma potência. Tá de boas. Então, Aí, vai ficar como isso? 100,5. 100,05. 05. Mas você se lembra que tem aqui o 10 a menos 11? Tem aqui, ó, vezes 10 a menos 11. Não é isso? Uhum. Isso aqui já é a força de atração desses caras. Só que vocês não entenderam ainda o quanto isso aqui é pequeno, cara. Você multiplicar por 10 a menos 11 significa que você vai fazer o que com essa vírgula? Você vai pegar essa vírgula e vai andar com a vírgula, sabe quantas casas para a esquerda? 11 casas. Porque essa potência de 10, ó, tem expoente negativo, cara. Então, em outras palavras, o que eu posso afirmar? É que essa força, ela vai ser igual a 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, vem agora aqui 100 0,5. Não coube aqui no papel. Olha o tamanho dessa força, gente. É 0,000000000100005. Ou seja, é muito menor do que 1 Newton. Essa força, mesmo entre pessoas assim, o cara com 120 quilos, você, massa grande. Não, massa grande não é desse cara, não. A massa grande é da Terra, maluco. A massa da Terra, sim, ela é significativa. Por isso que a gente consegue sentir nosso peso. Quando você acorda de manhã, dá um trabalho da zorra levantar, né? Porque você tem que vencer seu peso, meu irmão. Mas você tem que lembrar o tempo inteiro que você é pobre, feito eu. Então você tem que estudar e trabalhar, certo? Mas você vence seu peso. Veja que o peso está presente em tudo, o tempo inteiro aqui. O peso está presente. Então, se você pular, ó, você pula e você automaticamente cai. Porque a Terra está puxando tudo para baixo, tudo para o seu centro, né? Mas a Terra consegue aplicar forças gravitacionais que a gente percebe no dia a dia. Por quê? Porque, ó, no caso da Terra, a massa da Terra, que vai ser uma das massas que entra na equação, vai ser enorme
E aí vai fazer essa força ficar razoável. Vai ser verificável, observável. Mas entre duas pessoas, entre duas canetas, entre dois corpos quaisquer, isso não acontece, porque a força gravitacional é extremamente pequena, gente. Então, para finalizar esse nosso momento, eu queria perguntar a vocês assim: por que, olha para isso aqui que vocês estão vendo, me digam por que a interação gravitacional ela é tão fraquinha, por que a interação gravitacional ela normalmente produz forças dessa magnitude? Se você pensar no nosso dia a dia, essa magnitude aqui, ó, muito pequenininha, né? Força entre duas pessoas é 0,0000. Por que essa força é tão pequena? Por que não chega nem perto de 1 newton, 2 newtons, né? 10 newtons? Por que isso acontece, né? E a resposta, ela tá na cara, literalmente. Olha para esse slide aí. Dá para perceber por que essa interação, por que F, olha por que F é pequeno. O que é pequeno pra caramba aqui nessa equação? O valor do G, gente. Olha o valor do G. É 6,67 vezes 10 a menos 11. O 10 a menos 11 vem desse G. É esse 10 a menos 11, ó, que enterra o baba aqui, entre aspas, né? É o 10 a menos 11 que vai fazer a vírgula depois chegar para a esquerda. Ou seja, é o valor da constante da gravitação universal, o grande responsável por fazer da interação gravitacional uma interação muito fraquinha, muito pouco intensa, tá certo? É basicamente isso. Então, eu falei para vocês que eu ia finalizar essa aula aqui com um certo desafio. O desafio está lançado, está na tela. Eu quero que vocês, por gentileza, dá uma olhadinha nesse desafio. Eu quero que vocês demonstrem isso para mim matematicamente. Eu quero que vocês, não agora, tá? Eu quero que vocês demonstrem matematicamente que na superfície de um planeta qualquer que tenha massa mzão e raio rzão, o raio do planeta aqui não é o raio da trajetória do planeta não é a distância do planeta ao Sol. Esse raio do planeta é, imaginando que o planeta é uma esfera, toda esfera tem um raio, né? É o tamanho do planeta ali, tem a ver com a distância do núcleo do planeta até a superfície do planeta, tem a ver com é a metade do diâmetro do planeta. Então eu quero que vocês demonstrem isso para mim. E vou dizer uma coisa a vocês, não é trabalhoso. Em 2 linhas você faz, mas tem que pensar. É mais para pensar. Pensa bem, tá? Quero ver se vocês conseguem demonstrar isso. Mas para quem não tiver muita habilidade com demonstração, tem uma outra coisa que eu quero desafiar vocês a fazerem. Olha o que vai acontecer aqui. Vocês se lembram que eu peguei aqui a massa do planeta Terra lá no Wolfram Alpha, lá naquele site. Aqui, ó, planeta Terra. Ele tá em inglês, tá, gente? Não estranhem, não. Aí eu tenho aqui, ó, Earth, Planet, ou seja, planeta Terra, né? Terra, que é um planeta. Aí eu tenho aqui a distância, a atual distância da Terra até o Sol, porque a distância vai mudando um pouquinho com o tempo, né? A gente tem aqui a maior distância que a Terra está do Sol, aqui a menor distância que a Terra está do Sol, né? Então você tem aqui, ó, as distâncias que a Terra está em relação ao Sol. Veja que a Terra ora está numa distância maior, ora está numa distância menor. Tem uma série de dados. Aqui tem o período, ó, o período da órbita da Terra, o período orbital da Terra, 365 dias aproximadamente. Aqui tem uma precisão enorme, tá? Mas eu não vou precisar de nada disso. O que eu quero que vocês façam? Olha para cá, gente. A gravidade, a aceleração da gravidade na Terra. Vocês se lembram quanto vale a aceleração da gravidade da Terra? Quanto vale a aceleração da gravidade da Terra? Vale 10, não é isso? Vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero que vocês, quem não conseguir demonstrar essa equação, pegue então essa própria equação do jeito que está, mesmo sem conseguir demonstrar, eu demonstro na próxima aula. Mas eu quero que vocês, no lugar de mzão aqui da Terra, coloque a massa da Terra que tem lá no site. Ó o valor da massa da Terra. O valor da massa da Terra é esse daqui, ó. 5,97 vezes 10 elevado a 24. Então você tem aí a massa da Terra, tá certo? O que mais você tem? Aqui aparece, ó, o Gzão.
Gzão você já conhece. Quanto vale Gzão, gente? Gzão vale o cara lá, 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso. Não é isso? Aí você vai pegar esse Gzão, vai multiplicar pela massa da Terra, que também tem lá no site. Eu vou estar encaminhando para vocês, tá certo, gente? Eu mando uma foto com esses dados. E você vai dividir pelo raio da Terra, o raio de curvatura da Terra. Qual o raio da Terra, gente? Aí você vai vir aqui no raio da Terra, ó, o raio equatorial. O raio equatorial da Terra dá mais ou menos 6.000 quilômetros. 6.378,137 quilômetros. Quem não souber demonstrar, pega só esses valores aqui, ó. R, bota esse valor. Massa, coloca esse valor de cá. O detalhe é que isso aqui tem quilômetro, tá? Então você passa para metro. É só a vírgula chegar 3 casinhas para a direita. Então vocês aí vão pegar esse raio, passa para metro, é o raio da Terra. Essa massa aqui, a massa da Terra já está em quilo, tá ótimo. E vocês vão jogar nessa fórmula aqui, ó. A massa da Terra e o raio da Terra, que está ao quadrado. Eu quero que vocês me digam quanto vai ser a gravidade da Terra, a aceleração da gravidade da Terra. E comparem com a gravidade que a gente observa de fato aqui, com essa aceleração da gravidade. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês podem fazer isso para qualquer planeta. Podem fazer isso para a Lua também. Se você pegar a massa da Lua, colocar aqui, e pegar o raio de curvatura da Lua, o raio equatorial da Lua, né? Você pegar a dimensãozinha da Lua lá, que é a Lua é uma esfera, né? O raio equatorial da Lua, você vai colocar aqui também ao quadrado, e você pode calcular a aceleração da gravidade da Lua. Através da massa de um planeta qualquer e do raio desse planeta, você consegue calcular a aceleração da gravidade, tá? Eu não quero falar dessa fórmula de baixo aqui ainda não, eu vou deixar para a próxima aula. Por enquanto, vamos vidrar só nessa primeira fórmula aqui de cima, porque ela é muito mais importante, ela tem um significado muito forte.